Ora viva! Sejam bem-vindos a mais um podcast, que é um episódio das Conversas Entre Nós, aqui na Rádio Pensar Fora da Caixa. É sempre um gosto receber a sua companhia neste espaço para falarmos de saúde emocional, relações humanas e autoconhecimento. No podcast anterior conversámos sobre feridas emocionais e percebemos que as experiências vividas na infância podem continuar a influenciar a forma como sentimos, pensamos e nos relacionamos. Hoje iniciamos uma nova etapa desta caminhada. Vamos olhar uma a uma para essas feridas e começamos por uma das mais profundas, talvez a mais silenciosa de todas, a ferida da rejeição. Porque será que algumas pessoas vivem com um medo constante de não serem suficientemente boas? Porque procuram agradar a toda a gente. Porque sofrem tanto quando não se sentem aceitas. É sobre isto que vamos conversar. Esta conversa, como sempre, com a psicóloga, terapeuta, doutora Elísia Maria, criadora do método Bordado com cura emocional. Seja bem-vinda, doutora Elísia. Nenhuma criança nasce a acreditar que não merece ser amada. Essa ideia aprende-se. E, felizmente, também se pode desaprender. Muito obrigada, Joaquim. É uma alegria voltar a este nosso encontro. Hoje gostaria de começar por uma palavra que todos nós conhecemos. Pertença. Pertencimento. Desde o primeiro instante de vida, precisamos de sentir que pertencemos, que somos vistos, que somos acolhidos, que existe um lugar onde somos amados simplesmente porque existimos. Talvez seja por isso que a rejeição dói tanto, porque ela toca numa necessidade profundamente humana. É interessante ouvir essa palavra, pertença. Nunca tinha pensado que pudesse estar tão ligada à rejeição. É isso, Joaquim, e está profundamente ligada. Uma criança não pergunta: será que eu sou competente? Ela pergunta, mesmo sem palavras: será que há um lugar para mim? Quando esse lugar parece faltar, o coração infantil tenta encontrar uma explicação e quase sempre chega à mesma conclusão: o problema deve ser eu. É assim que muitas vezes nasce a ferida da rejeição. Estamos a falar apenas de situações muito graves? Não, Joaquim, nem sempre. Claro que existem experiências profundamente traumáticas, mas também existem aquelas pequenas situações repetidamente acontecidas, a redundância, ao longo do tempo. Uma criança constantemente comparada com o irmão, com alguém, com um primo. Outra que raramente recebe um elogio. Uma terceira sente que precisa de ser perfeitinha para receber atenção. Às vezes ninguém teve intenção de magoar, mas o coração da criança interpreta aquilo que ela vive. E essa interpretação vai acompanhá-la
durante muitos anos. Doutora Elísia, estou-me a lembrar de uma frase sua no episódio anterior. O coração infantil procura sempre uma explicação. Exatamente. E quase nunca culpa os adultos. Culpa-se a si próprio. Agora eu vou deixar aqui. Imagine aqui uma história. Acompanhe comigo essa história. Vou passar aqui. Porque ela podia ser a nossa. Imagine uma menina de 6 anos. Ela passou toda a tarde a desenhar uma flor para oferecer ao pai. Quando ele chega a casa, ele está cansado. Recebe o desenho sem mesmo olhar e coloca sobre a mesa. E vai tratar da sua vida, não é? Talvez aquele pai fosse um homem bom. Talvez estivesse preocupado com o trabalho. Mas talvez nem imaginasse o que aconteceu naquele instante. Mas aquela menina ficou a olhar para o desenho e muito baixinho pensou: talvez aquilo que eu faço não seja, sim, importante. Os anos passam, ela cresce, torna-se uma excelente profissional, procura fazer tudo na perfeição. Sofre quando recebe uma crítica. Tem dificuldade em acreditar nos elogios. Nunca os toma para si. E trabalha cada vez mais, na esperança de finalmente sentir que é suficiente. Aquela menina continua ali, apenas aprendeu a esconder a sua dor. É isso. Que história! Até neste momento fiquei de certa forma emocionado com esta história bonita. E acredito que muitos dos nossos ouvintes se tenham reconhecido pelo menos um pouco nela. Penso que sim, porque todas nós, em maior ou menor grau, já vivemos momentos em que não nos sentimos vistas ou valorizadas. O importante aqui é compreender que uma ferida emocional não é uma sentença. Ela é um convite ao autoconhecimento. Quando compreendemos a origem dessa dor emocional, deixamos de lutar contra nós mesmos. Começamos a olhar para a nossa história com um pouquinho mais de compaixão e menos julgamentos que nos paralisam. E é neste momento, ou nesse momento, que entram os recursos terapêuticos. Exatamente, Joaquim. Há diferentes caminhos terapêuticos, não é? Um deles é a EFT, Emotional Freedom Technique, é que eu tenho trabalhado agora com mais resultados e com muito gosto de trabalhar com essa técnica. É uma abordagem que integra a atenção consciente às emoções com a estimulação de pontos de acupuntura, não é? Da medicina tradicional chinesa. E estudos científicos têm mostrado resultados muito promissores na redução da intensidade de emoções difíceis, como ansiedade, estresse e sintomas relacionados com experiências traumáticas. Quando utilizada essa técnica de forma adequada, né, integrada num processo terapêutico. Mais do que apagar o passado, a EFT procura nos ajudar a responder ao presente com mais equilíbrio. E aqui nós desenvolvemos um grande poder, não é? Que é essa atitude aqui bem fora da caixa. Eu digo fora da caixa dos remédios.
podemos experimentar um pequeno momento de consciência hoje? Claro, vamos a isso. Convido quem nos está a ouvir a fazer agora uma pequenina pausa. E sempre começamos pela respiração, que é o primeiro ponto de consciência, né? De voltar para o corpo. Observe a sua respiração ao respirar profundamente. Respira profundamente, devagar, observando como a respiração está a acontecer. Você consegue respirar profundamente? Se você já conhece a EFT, pode ir estimulando os pontos habituais. Se não conhece, apenas coloque uma mão sobre o peito, a outra sobre o abdômen, ali, né, sobre o umbigo, ok? Isso tem um porquê. Muito bem. Agora, se pergunte com delicadeza. Em que momentos da minha vida senti que precisava de provar o meu valor para ser amada, para ser amado? Respire e repita essa frase para você, observando sua respiração e observando o seu corpo. Só isso. Não procure respostas agora. Apenas observe, respire e diga para si mesma: hoje escolho olhar para a minha história com mais compreensão do que julgamento. Mais uma respiração tranquila. É aquela respiração que você inspira, puxa o ar, segura um pouquinho e solta pela boca. E permita que esta frase encontre um lugar dentro de si. Veja o que esta frase produz no seu corpo. Só observe. Ok? Às vezes, basta alguns segundos de silêncio para começarmos a ouvir aquilo que o coração tenta dizer há muito tempo. É verdade, Joaquim. As emoções não precisam ser combatidas. Elas precisam ser escutadas. E quando nós lhes damos este espaço de escuta, elas deixam de precisar de gritar dentro de nós com as nossas doenças físicas também. Antes de terminarmos, como podem os nossos ouvintes entrar em contacto com a doutora Elísia Vieira? Se esta conversa despertou algo importante dentro de si, quero deixar aqui 2 convites. O primeiro é para você vir se inscrever e participar dos workshops Conversas Entre Nós. São encontros presenciais onde aprofundo estes temas de forma prática, um ambiente de confiança, de partilha e de respeito. O segundo convite é para você vir, marcar a sua avaliação emocional. Por vezes passamos anos a tentar resolver os sintomas sem compreender a origem da dor. A avaliação emocional permite identificar padrões, reconhecer as raízes do sofrimento e encontrar um caminho de cuidado mais consciente, para a sua saúde emocional. Pedir ajuda é um gesto de coragem e de amor por si mesma, por si mesmo. Doutora Elísia, então, e no próximo episódio? No próximo episódio, nós vamos falar sobre outra ferida que marca profundamente muitas vidas, a ferida do abandono.
vamos compreender por que algumas pessoas vivem com um medo constante de ficar sozinhas e como esse medo pode influenciar os relacionamentos ao longo de toda a vida. Assim, É isso. estamos a chegar ao fim de mais uma conversa entre nós. Obrigado pela sua companhia e, claro, cuide da saúde emocional com a mesma dedicação que cuida do seu corpo. Até um próximo episódio. E vou deixar aqui uma palavra para você levar consigo hoje. No avesso de um bordado, encontramos fios soltos e nós apertados muitas vezes. À primeira vista, parecem imperfeições, mas é precisamente desse avesso que nasce o desenho que mais tarde admiraremos. Talvez a nossa história tenha fios difíceis, muito difíceis por vezes. E quando aprendemos a acolhê-los com amor, eles deixam de ser apenas marcas de dor, para se tornarem parte da beleza de quem nos estamos a tornar. Até o nosso próximo Conversas Entre Nós.